Fala, meus amigos, beleza? Hoje eu gostaria de comentar com vocês aqui um pequeno artigo que a doutora Ludmila Lins colocou no seu X, falando sobre todo o processo do Felipe Martins, né? Ela explica muito bem o antes, o durante e o que é que poderá acontecer depois. Mas eu quero me apegar aqui agora com vocês em um ponto que eu acho importante, que é o ponto em que estamos agora no processo. Lá se chama a fase Discovery, né, de descobrimentos. E no Brasil seria como o recebimento da inicial. Ou seja, é quando o juiz recebe as queixas e aí ele vai analisar daqui a um tempo se isso tem cabimento ou não, se tem fundamento ou não. E nessa fase, certo, podem ser usados vários instrumentos processuais. Dentre eles, número 1, o interrogatório, né? As partes podem requerer por escrito ou outra responde à indagação sob juramento. 2, pedidos de produção de documentos. São requisições feitas pelas partes para que a outra entregue documentos que podem ser de qualquer natureza, e-mail, contratos, registros, etc. 3. Depoimentos orais, que são aonde as testemunhas e as partes podem ser convocadas para prestar depoimento sob juramento. É nessa fase que talvez o Felipe Martins seja convocado. Eu arriscaria dizer, não sou jurista, mas eu acho que ele vai ser convocado sim. 4. Pedidos de admissão. Ocorre quando uma parte pede que a outra admita ou negue certos fatos e tem o condão de agilizar o processo. E número 5, as intimações. São as ordens judiciais para que terceiros entreguem documentos ou prestem depoimentos. Bom, no caso de Felipe Martins, segundo a doutora Ludmila, a defesa vai exigir todos os e-mails, relatórios, registros e também as comunicações com Brasília, até porque seria impensável que agentes americanos começassem a perseguir um brasileiro desconhecido deles sem que fosse a pedido de alguma autoridade brasileira. E é aí que mora o pulo do gato. É exatamente aí. Ninguém em sã consciência vai achar que um americano naturalizado, um brasileiro, desculpe, naturalizado americano, que é a desconfiança essa, que esse cidadão que trabalha lá no CBP seja um brazuca. Ninguém em sã consciência iria achar que esse brasileiro colocou o nome do Felipe Martins porque um belo dia ele acordou com esse nome na cabeça. Ninguém aqui é menino, todo mundo sabe que ele foi mandado. Agora a gente vai descobrir quem foi que mandou. É justamente nessa fase do processo em que a gente vai saber exatamente quem mandou esse cara fazer isso. E mais, por que é que ele fez isso? Será que é por causa de ideologia? Ele odeia Bolsonaro, odeia o Felipe Martins e botou lá sem ninguém pedir? Pode ser. É uma hipótese difícil, mas pode ser. A outra é que alguma autoridade brasileira tenha dado a ele ou dinheiro ou facilidades no Brasil para ele ou familiares dele para que ele pudesse colocar o nome do Felipe Martins lá. Eu não acho que nenhum funcionário de alfândega, sendo brasileiro, naturalizado americano ou não, iria correr um risco de passar entre 10 anos e prisão perpétua, a depender do grau que o juiz conceda a ele de periculosidade, né? Não sei se ele faria isso de graça. Acho que não. É arriscar muito o pescocinho para pouco lucro, digamos assim. Então, tudo será esclarecido nessa fase agora. E tem mais. É de 10 anos a pena até prisão perpétua. Por quê? Porque existem vários fatores nisso aí. Um deles é se a autoridade americana trabalhou em cooperação com a autoridade estrangeira. Aumenta a pena, que, como eu disse, pode chegar até a prisão perpétua. E eu acho que se colocarem nele o máximo, ou mesmo, sei lá, 20, 30 anos, ninguém quer passar
o resto da vida na cadeia. E aí pode ser oferecida a ele, talvez, aquela famosa delação premiada. E aí, quem sabe ele entregue, né, as pessoas que obrigaram ou não ele a fazer isso. Enfim, esse é o estado atual do processo do Felipe Martins. Obtenção de provas, depoimentos, etc e tal. Aí, como eu já disse, vão vir documentos, e-mails e muita coisa a gente ainda vai descobrir daqui para frente. Enfim, a minha opinião, sim, tem brasileiro grande envolvido nisso. Quem? Eu não sei. Eu desconfio, mas eu não posso falar para não ser leviano. Eu acho que talvez seja a mesma pessoa que você está desconfiando aí. Enfim, meu amigo, por enquanto é isso. Deixa aí nos comentários o que é que você acha. Tem dedo de brasileiro grande e quem seria